Equações logarítmicas são muito interessantes. Sim. Deixa eu pegar aqui. Equação logarítmica. Lá pela página 300. Não sei nem por que eu procuro no sumário ainda. Já decorei esse livro já. Ahn, Muito bem. Função logarítmica nós já vimos a estruturinha dela, né? Que vai depender da base. Se a base for menor que um, tem um gráfico diferente da base ser maior que um. Nunca pode ser negativa, nunca pode ser o próprio um. Nós aprendemos a calcular domínio, levando em conta essas características, né? Dentro do log, você não pode ter uma resposta negativa. Sim. E na basezinha também, né? Às vezes a basezinha apresenta X, né? Pode ser que apresente, os caras inventam moda, né? Aham. Ah, e nós resolvemos um problema ou outro. Que tal a gente resolver um outro probleminha aí, velho? Eu acho Pode ser. que seria interessante. Eu vou pôr um problema assim que eu consideraria um problema nível facílimo da prova, tá? Mesmo se fosse Tá. um vestibular de universidade particular, assim. Se você entende o contexto do que é uma função, né? Isso aqui é para ser fácil, beleza? Tá. Tá bom. Vamos só para aquecer, né? Depois que você aquecer com essa, a gente vai escalando de dificuldade aqui, beleza? Fechou. Show de bola. Então acho que você consegue por conta própria. Qualquer coisa pode me perguntar. Tá.
Mandei. Ah, vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Legal, então você entendeu que os valores de y serviam como bases, né, para esse trapézio. Sim. Maravilha. Aham. Show de bola. Isso aqui era bem fácil mesmo, né? Sim. Tranquilo. Então tá bom. É, deixa eu ver aqui por você. Vai falar de inversa da função logarítmica. A gente já sabe que se trata do nosso amiguinho, né, exponencial. Então a gente nem vai correr muito atrás disso, certo? Sim. Eu acho muito curioso, né, quando eles falam de inversa de função logarítmica, porque de modo geral, quando você vai na teoria da função inversa, a função tem que ser bijetora. Aham. Mas a função logarítmica e a exponencial não são bijetoras, né? Você sabe o que é uma função bijetora? Não. O que é? Tá, e uma coisa importante saber, né? É É. uma função bijetora, é uma função que é. Por que que eu digo isso? Porque é a matéria lá do primeiro ano, tá? Então eles podem te cobrar tranquilamente. Pode ser, pode ser também por causa do nome em português, não sei. Tu tá estudando em inglês? Não, é italiano. Ah, tua prova é na Itália? Não, é que eu moro na Itália, né? Moro em Milão. Ah, bem, deve ser parecido, né? De É, toda forma, o que que é uma função bijetora? É uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, tá. obviamente, você tem que saber o que que faz uma função ser injetora e sobrejetora, né? A Sim. função injetora é uma função que, para cada resposta, você só teve uma entrada. Ou seja, para cada output, você teve exatamente um input. Veja que isso nem sempre é verdade na matemática, né? Por exemplo, a função Ah, x ao quadrado. sim. Para dois inputs diferentes, ela tem o mesmo output. Por exemplo, mais ou menos 2. São dois Ah, números diferentes, mas que uhum. chegam na mesma resposta, 4. Então, essa não é injetora, sacou? Uma injetora, obviamente, seria y igual a x, né? Pra Ah, cada... tá. Sim. Sim, sim, sim. Já viu esse conceito em algum momento, né? Já. Tá. E agora, o que que é uma sobrejetora? A sobrejetora é o seguinte: a função, a imagem da função, ela é definida num espaço, de modo geral no R, né? Sim. Os números reais. Só que às vezes você tem funções que não assumem todos os valores de R como resposta. De novo, é x ao quadrado. Uhum. Por quê? Porque ela só tem valores positivos, certo? Sim. Apesar do contradomínio dela, né, ser todos os reais, ela tá nos reais, né? Então, de modo geral, a gente define de R para R, quando a gente vai falar de uma função, né? F de x é uma função, de modo geral, a gente fala assim, de R para R. Você vai ver isso nos livros, né? Tá. Então, Aham. quando a gente vê isso, né? Quando a gente pensa dessa forma, ela não é uma função sobrejetora. Então, ela não teria uma função inversa. E no caso da x ao quadrado faz todo sentido do mundo, porque se eu fosse inverter a x ao quadrado, eu teria o quê, né? Eu teria uma y igual a, para pegar todas as respostas, mais ou menos raiz de x. Só que isso aqui não existe na matemática, né? Isso aqui é só Sim. uma notação que a gente usa para escrever as coisas. Se eu fosse fazer o teste da reta vertical para essa função, ela não passaria. Conhece o teste Uhum. da reta vertical? Ah, sim. Se tu faz uma reta e ela cruza dois pontos, significa que não é uma função. Ah, tá, sim. Aham. Então, por isso que uma equação de circunferência não é considerada uma função, por exemplo. Tá. Cruzaria em dois pontos, afinal de contas é uma circunferência, né? Sim. Que mais? Não, é isso. Daí ele chega aqui e fala a inversa do log, né? A inversa do log é o exponencial. Só que tu não pode escrever isso de modo geral, né? Tu tem que deixar bem claro, né? Se tu quer falar de conceito de inversa aqui, o próprio livro não fez isso, né?
Ou eu que tô sendo muito chato, mas eu acho que não. Eu sou bem vagabundo, pra falar a verdade, nessas coisas. Contanto que a conta funcione, pra mim tá valendo, porque eu sou físico, né? Não sou matemático. Mas assim, o livro deveria ter deixado claro que ela só vai ser inversa se você estiver desconsiderando os valores negativos, né? Quando você vai definir o contradomínio, você tem que desconsiderar os valores negativos, certo? Aham. A ideia é essa. Daí sim, daí a gente poderia estar dizendo que se o contradomínio não assume os valores negativos, então todo o contradomínio é a imagem. Mas não foi o caso aqui, né? Alright? Então, Aham. Beleza. ou de bola. Só para dar uma relembrada aí num Sim, conceito que é sim. interessante, porque eu estava dando aula para uma criancinha esses dias disso, achei relevante. Você tem quantos anos mesmo falando nisso? É 17, esse ano eu faço 18. Ah, Subarashi. Uhum. Tu mora onde aí na Itália? Roma? Não, Milão. Ah, Milão Milão mesmo. parece ser mais legal que Roma, que eu fui em Roma em 2015 e já tava uma desgraça lá. Imagino que agora Ah, deve estar não, cheio de muçulmano e não sei se tu é muçulmano. não, Tu não é mas aqui muçulmano, não. né? Não, não. Aqui também tem. Ah, a Itália é toda cheia de muçulmano. Indiano, muçulmano. É, tudo, tudo. É, que merda, hein? Daí eu acho incrível que, assim, para esses refugiados entrar é tranquilo. Agora, para nós que temos a mesma cultura, né? A mesma cultura que deriva da religião, etc., Sim, verdade. não é fácil, né? Para um brasileiro entrar é uma desgraça. Não dá para entender, velho. Não, agora tá Anyway. tendo muito problema com imigração ilegal aqui. Ah, Muito. é? Estão mandando embora os imigrantes? Não, esse que é o problema. Tem imigrante aqui que faz bobagem demais e o povo não manda embora. Esse que é o problema. Ah, é E verdade. aqui a deportação, em vez do povo deportar direto, eles mandam uma carta, tipo assim, falando, convidando você a sair do país, sabe? E a maioria não respeita isso, eles ficam do mesmo jeito no país. É bobagem. Então, o pessoal manda a carta e não vai embora. Esse que é o problema. Eles tinham que mandar eles mesmo embora, sabe? Mas aqui eles não fazem isso. Sim, pode crer. Bem, é a União Europeia, né, velho? Fazer o quê? Bem, legal. Então, por exemplo, nessa conta aqui, né? Hum, Resolver equação. Porra, o que que a gente faz quando eles nos mandam resolver essa equação aí? Ah, na prática, eles querem saber quais são os valores de x que faz o lado esquerdo da mesma resposta do lado direito, certo? sim. Isso. Então, na prática, como os logs têm a mesma base, Uhum. na prática, a gente está querendo saber onde que os logaritmandos, né, a parte de dentro, também Sim. vão dar as mesmas respostas numéricas, né? Sempre levando em conta a condição de existência do log, que obriga que a parte de dentro dê uma resposta positiva, né? Hum, Então, primeiro ele faz a condição de existência, ele percebe que qualquer resposta que você tem ali em cima, o x tem que ser maior que um terço. Então, por acaso, se tiver até um valor aqui como resposta, mas não for maior que um terço, essa equação não tem solução, beleza? sim. Então, eles comparam ali a parte de dentro e encontra 4. 4 é maior que um terço, então tá beleza. Show? Pegou a ideia? Peguei. Claro que as equações elas vão aumentando de dificuldade. Por exemplo, aqui, continuamos com a mesma base, mas temos um 3 do outro lado. A Uhum. estratégia que ele usa aqui, primeiro, sempre verificar a condição de existência, a resposta tem que ser maior que 1, né? O x tem que ser maior que 1. E ele pega o 3 e transforma esse 3 num log, né, da forma mais escrota possível. Log É, da base 2 do 2 elevado ao cubo. O que que eu faria, né? Eu acho que ele até fez isso aqui, no próximo passo aqui. Eu juntaria os logs, que foi o que ele fez aqui, ó. Os dois logs que estavam do lado esquerdo, ele juntou com aquela propriedade da multiplicação. sim. Como os logs estavam somando-se, nós podemos multiplicar, juntando os logs, multiplicando os argumentos dele, né? Só que quando a gente faz a multiplicação com aquele esquema específico, que era x mais 1 e x menos 1, vira esse binômio da diferença aqui, né? O produto notável, como a gente chama no Brasil. Sim. De toda forma, é isso. Ah, então, o que vai rolar aqui? É isso, né? Chegamos aqui, x igual a menos 3. Ou melhor, 3, né? Porque quando ele resolveu a Bhaskara aqui, né? Resumidamente, deu duas respostas, né? Uma positiva e outra negativa. A gente pega a positiva, porque no caso ali,
gente verificou que a condição de existência era maior que 1. Tá bom? Tá. Tem outro tipo de conta que ainda não é interpretativo, mas que eu gosto bastante. Cadê? O cara não fez o exemplo aqui. Ah, com inequações. Inequações é legal também. É a mesma merda, né? Só que inequação. Ah, cadê? Pô, o cara tá me enrolando, velho. O cara tá me enrolando. Eu lembro de ter ensinado isso aqui pro teu aluno. Ah, cadê aquele exemplinho bonitinho? Aqui. Acho que esse exemplo é legal. Não, esse exemplo não é legal porque o X tá na base. Não era bem esse exemplo que eu queria. Aqui, ó. Esse aqui tu tem uma funçãozinha meio zoada, né? Porque como você pode ver, as bases são diferentes. Então vai ter que fazer mudança de base, certo? Sim. Isso. Então vamos ver se eu pego um exemplo massa de log aqui para transformar. Quero fazer equação já de uma vez, né? Eu tô tentando muito, não é esse que eu quero. Vou fazer essa aqui, essa D. Eu vou te pedir uma parecida. Ah, muito bem. Então, a gente olha para esse log aí, tem inequação, né? Tem muita coisa acontecendo. O que é que a Uhum. gente tem que fazer aqui? Ahn, bem, nós temos que provavelmente juntar os logs, né? Por exemplo, juntar os logs do lado esquerdo e deixar eles comparando com o lado direito, né? Alguma coisa assim. Mas antes de mais nada, temos que verificar as condições de existência, certo? Sim. Então, uma é x mais 1 e x mais 1 tem que ser maior que zero, então x tem que ser maior que menos 1, e a outra é x menos 1 maior que zero, então tem que ser x maior que 1. Então, como vale o maior, vale essa aqui. Todo o valor de x que a gente for jogar vai ter que ser maior que 1, senão não vai fazer sentido, né? Uma das respostas ali, um dos argumentos daria negativo, certo? Aham. Sim. Isso. Agora, é, se eu juntar os dois logs, né, da esquerda, para começar, poderia juntar os três? Poderia, mas já que estão na mesma base, poderia juntar tranquilamente. Mas eu quero juntar os dois primeiros aqui, porque fica uma divisão, né? Como é subtração ali, tem que dividir, é melhor dividir dois só, né? Porque dividir um terceiro já vai virar um negócio meio zoado. Ele vai entrar em cima multiplicando, aquela história toda. E a gente pode sempre comparar, né? Sim. Já que a gente tem duas bases iguais o log aqui, então eu posso, né, comparar diretamente esses caras. Uhum. Só que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa, que é o fato da base ser um meio. Como a base é um meio, é um número menor que um, então tem que inverter o sentido da desigualdade, sacou? Igual lá em exponencial. É uma regra de função logarítmica, né? Pelo próprio Sim. comportamento que ela apresenta quando nós temos ali um meio. Então, a ideia é essa. Show de bola. Então agora tem que resolver esse bicho aí. Vamos levar em conta, né, para resolver essa inequação, a condição de existência. Para nós só interessa valores maiores que um. Todo o número que eu jogar vai ser maior que um, né? Sim. 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 Então, se todo número que eu jogar vai ser maior que um, eu não vou ter problema dessa conta da negativa nunca, certo? É. Porque eu poderia ter esse problema, e daí eu teria que avaliar a questão de onde é negativo, onde é positivo, mas essa conta é sempre positiva. Mas a gente precisa que, apesar dela ser positiva, ela seja menor que 3, né? Sim. Então, beleza, eu não gosto de trabalhar com divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara para outro lado multiplicando. Tá. E como é sempre positivo, eu não preciso me preocupar com aquela coisa que a gente costuma trabalhar bastante quando está trabalhando com equação, que é considerar os casos onde essa multiplicação aqui pode ser de um número negativo, né? Porque se eu pegasse qualquer número menor que 1 aqui, seria negativo, certo? Sim. Sim. E quando eu tenho uma multiplicação dos dois lados numa equação por um número negativo, eu teria que inverter o sentido da desigualdade, lembra? Uhum. É aquela regra da inequação, se você lembra, beleza. Mas aqui, como a gente está trabalhando, né, na condição do x ser maior que 1, então tá tudo certo.
Agora, será que existe algum valor maior que um que vai fazer essa inequação ser verdadeira? Vamos ver. Eu não sei, sendo bem sincero. Vai ficar 3x menos 3. Então, menos 2x menor que menos 4. Passo o x, passo o menos 2 multiplicando, vai ficar 2. Certo? Sim. Isso. Então, x maior que 2. Né? Todos os valores de x maior que 2 fazem essa coisa aqui ser verdadeira. Beleza? Tá. Então, e vale, né? Porque tá dentro da condição de existência, deu Sim, sim. maior, né? É. Ok? Show de bola. Então, o probleminha é que tem que tomar alguns cuidados, mas ele sai, né? Sai É. tranquilamente. Muito bem. Então, vamos fazer o 49 aqui, se é bom. Também Tá. vai ter que abusar de propriedades e coisas do gênero, tomando cuidado sempre com onde que você está trabalhando, né, etc. Beleza? Beleza. Então tá bom. Eu vou salvar o que eu fiz aqui.
Terminei aqui, vou mandar. Poxa, já? Peraí. Aí, mandei. Aí ficou de lado a foto, peraí. Vou mandar direito. Não tem problema, vamos ver o que você fez aqui. Tá, a sua ideia foi passar esse cara pro outro lado. Sim. Aí você jogou dois pra frente. Desse cara aqui virou dois. Pera Hum, rapidinho que minha mãe tá ligando, deixa eu atender ela Sem aqui. problema. Aí voltei, pronto. Muito bem. Eu quero entender um pouco o que você fez, porque não parece Tá. ser a estratégia que eu seguiria. Deixa eu colar ela embaixo da pergunta aqui. Primeiro ali, eu transformei a base, né, do log, do log 4 x mais um elevado a 2. Eu transformei ali em Fase 2, log, entendi. sim. Depois eu simplifiquei. Vem cá. Aí ela tá me escutando? Pronto. Tô sim. Primeiro ali eu transformei a base, né, usando aquela regra lá de log AB. Aí eu Uhum, transformei em fração, né? Tá. uhum. Depois ali eu resolvi a fração, beleza? Depois ficou. Calma. Vou pegar direitinho aqui. É, transformei ali, base, depois simplifiquei. Depois ficou 2 log x mais um dividido em 2, log 2, 1. Tá certo. Tá. Aí eu simplifiquei a fração, ficou log 2 x mais um, né? Beleza. Depois ali, eu substituí na equação, 1 mais log 2x. Esse um aqui, o que que você fez com ele? Não tô entendendo direito. Qual? O primeiro Esse ali? um aqui, um mais log da base 2 do x, né? Esse um aqui que não tem log nele. Deixa eu ver aqui. Parece que ele. Ah, tá. Tu transformou ele em log 2 Sim, do sim, 2, sim, né? sim, 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 exato. É. Só que a coisa era inequação, virou igualdade, né? Tipo, tá meio torto aqui o jeito que tu tá fazendo, né? Sim, mas tipo assim, eu não posso essa transformação do, do 1 em log. Você não recomenda fazer ela, não? Ou...
Bem, dá para fazer, só que às vezes você não vai conseguir perceber muito simplesmente para qualquer número, né? Então, o que que eu faria? Eu Tá, elevaria aos dois lados, uma vez que de um lado só tivesse o número um e do outro lado só tivesse o log, sim, por exemplo, assim, um menor que o log do 2 do x mais um, sei lá, né? Na verdade, eu nem tô vendo direito aqui o que tu fez. Eu elevaria os dois lados a 2, sacou? sim. Ah, tá. Porque eu posso Tá, fazer isso, então. uma equação. Estou elevando os dois lados a 2, sempre levando em conta que se for maior que um, mantém-se o sentido da desigualdade. Daí tu ficaria com 2 menor que o cara que está dentro ali, certo? Sim, tá. Que propriedade log corta, né? Tá, tá aqui. Mas assim, o que tu fez não tá errado, tá? Só que Não, às vezes sim. você fica Mas pensando, meu essa, Deus, mas, né? sim, mas assim você acha melhor fazer? É mais, porque tá meio confuso, sim. É que eu tenho esse problema de, às vezes, me confundir muito, sabe? Prefiro achar um jeito mais fácil de fazer. Então, deixa eu anotar, então. Esse eu recomendaria ser o jeito mais fácil. Ah, peraí. Então, tá, beleza, então. Ok. Tá, então tá bom. Fizesse aí uma interessante. Bem, eu vou meio que colocar um desafio aqui para você, Tá. para ver se você conseguiria resolver algo associado a uma matéria anterior, que é a de exponencial, que é o seguinte, que segue a mesma lógica do que nós estamos vendo aqui, né? Por Sim. exemplo, digamos que eu tivesse 2 elevado a x mais um mais 4 elevado a também x mais um mais 9 igual a zero. Tá. Isso aqui é uma equação, né? Equação exponencial. Também envolve Uhum. você fazer substituições lógicas associadas à própria função em questão, né? Que é exponencial, etc. Então, será que você saberia começar? Vou tentar aqui, então. Porém. Maravilha.
Cara, eu vou no banheiro e já volto, tá? Tá, já tô terminando aqui. Terminei, mandei.
Muito bem. Vamos. Mandei. Bem, daí. Ah, você usou aquela estratégia lá Sim. de transformar numa báscara da vida, né? Exato. Uhum. Daí você chegou da conclusão e dentro do que nós temos aqui não tinha solução real mesmo, né? Sim. Mas, tipo assim, esse aqui eu só fiz para explicar, mas eu posso saber que não tem solução porque todos os números são positivos, né? Não, existem báscaras Tem? que. Sim, sim, sim. Tá, Ah, com certeza. tá. Bem, pelo menos eu acho que sim, né? Não, deve ter, sim. Agora tu me pegou. Tal, pois é, nunca me perguntei sobre esse. Deixa eu perguntar pro chat GPT. Pô, fazia tempo que eu não tinha que perguntar uma básica dessa pro chat GPT. Vamos lá. Levando em conta um polinômio de segundo grau ax quadrado mais bx mais c igual a zero, se A, B e C forem positivos, nunca teremos uma solução ou soluções reais? Não, isso é falso. A, B e C positivos não impedem raízes reais. Tá, Ele bom dá o saber. x mais 6. É, porque daí uma das raízes vai ser negativa, ou as duas, né? Verdade. Agora, Não. as reais positivas, daí eu. É, daí não. Beleza? Uhum, Então tá bom. fechou. Show de bola, parceirinho. A gente se fala então. A próxima, beleza? Tá, Tá fechou. bom. Valeu. Tchau.